Aqui a pergunta é: o que é Kundalini? Por que será que as pessoas têm a ideia, a crença, a imagem de Kundalini como uma experiência? Observe que, em geral, aqueles que pesquisam esse assunto, tudo que eles encontram sobre esse tema, encontram como ideias sendo expressas em palavras. Quando nós passamos por experiências, essas experiências para nós são agora ideias, algo reservado em nós no formato de pensamentos organizados, que, quando expressos, são expressos em palavras. Então, há muitos livros, e livros são compostos, são construídos, são realizados com palavras. As palavras são as ideias nos livros. Assim, os livros relatam experiências que alguns tiveram, ou as palavras relatam experiências que alguns obtiveram. Mas o que são as experiências? A base dos livros, a base das palavras que nos dizem experiências é algo que foi vivido no passado, que retrata um experimentar que ocorreu ontem para alguém, para esse ou aquele, para esta ou aquela pessoa. E nós estamos vivendo a nossa vida com base em palavras, em conjuntos de ideias, que são pensamentos. E assim nós temos um conceito, uma crença, que nos é dado pelos livros ou pelos outros, mas não sabemos de verdade, diretamente, o que é esta coisa chamada Kundalini. Qual será a verdade sobre a Kundalini? O que é Kundalini? Kundalini se refere, segundo a visão dos seres que realizaram a verdade. Veja, aqui não se trata mais de uma ideia, crença, conceito ou experiência. Sim, aqui o uso é também da palavra, da expressão verbal. E a gente sabe que são apenas símbolos. No entanto, dentro de uma visão real do que isso representa, estamos falando de algo que está além da própria palavra. Essa é a verdade sobre a Kundalini. Portanto, algo além das experiências, desse bloco de ideias. Aqui se trata da realidade daquilo que é indescritível. Ou seja, não é uma experiência como as pessoas acreditam. Primeiro, antes de tudo, nós temos que investigar a verdade daquele que está na investigação desse tema ou desse assunto. Nós só teremos uma ciência real desse tema ou assunto quando a palavra, a ideia ou a experiência for compreendida. Para quem é a ideia, a palavra e a experiência?
é para a pessoa. Então temos que investigar primeiro, antes de tudo, qual é a verdade sobre a pessoa. A realidade divina é a realidade da Kundalini. No entanto, isso não está dentro, volto a dizer, de conceitos, palavras, ideias, experiências. Então, quando a palavra Kundalini ela é usada e nós temos uma imagem sobre o que isso representa, estamos lidando apenas com uma ilusão. É como a ideia de Deus. Quando as pessoas dizem como encontrar Deus, elas têm uma ideia sobre Deus. Essa ideia é só um pensamento, uma palavra, um símbolo, algo que o próprio pensamento projeta como uma experiência para alguém. Mas não se trata disso. Esse encontro com Deus não é uma experiência. Como o pensamento em nós construiu esta crença. A verdade de Deus se revelando é o fim da ilusão da pessoa para ter uma experiência chamada uma experiência de Deus, uma experiência chamada de experiência espiritual, uma experiência chamada de despertar da Kundalini. Então, esse encontro com o Kundalini é um encontro com Deus, mas não é alguém tendo um encontro, é a realidade se revelando aqui e agora, além do eu, do mim, além da pessoa. Não é uma experiência, porque não é um registro sendo aqui recuperado. Quando você tem um livro nas mãos, você tem ali registros, memórias, lembranças, experiências relatadas em palavras. É algo similar a se deparar com aquele caderninho de receita da sua avó, que passou para sua mãe. E agora você, como a filha, tem o mesmo caderninho. O caderninho de receitas da vovó. Essas receitas são palavras, são experiências, são registros de memórias que estão ali da vovó, que passou para a mamãe e agora passou para você. Mas você não tem outra coisa nas mãos a não ser memórias registradas, lembranças, palavras. Assim são os livros. Nós estamos procurando ter as experiências que os livros nos falam, nos relatam sobre Deus, sobre Kundalini, sobre iluminação espiritual. Nós queremos seguir a receita. Aqui nós temos uma notícia para você. Não há como você assumir a verdade daquilo que é Deus lendo receitas, conhecendo a história dos santos, dos sábios, daqueles que realizaram a verdade. Não há como ter esse real despertar espiritual, esse real despertar da Kundalini,
indo em busca de experiências, porque o elemento que está nesta busca é o próprio elemento que, como uma barreira, se coloca entre a realidade e este ser, que é você, em sua natureza verdadeira. Portanto, a verdade deste ser é a realidade de sua natureza essencial. E esta verdade é a natureza de Deus. Isso não é uma experiência. Isto é uma ciência, é uma constatação, é uma compreensão. E nenhum livro pode lhe dar isso. Não há receita para esse bolo. Não há receita para esse prato. Aqui se trata de uma autodescoberta. Ninguém delegou para você, ou entregou para você, ou legou para você um caminho. Aqui não existe um caminho para esta revelação. Aqui não existe uma fórmula, não existe um método, não existe uma receita para o despertar desta verdade divina. Portanto, o que é Kundalini? É a ciência daquilo que está além da mente, além do pensamento, além das experiências. É aquilo que se revela aqui, neste momento, quando a ilusão termina, quando não há mais ignorância. A revelação desta presença sagrada é a revelação deste ser. Então, nos deparamos com a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Esse encontro não é um encontro como alguém encontrando algo que perdeu. É aqui que nos deparamos com a grande confusão. Nós colocamos Kundalini como uma experiência para alguém. Nós colocamos a realidade de Deus, a realidade divina, como algo para ser encontrado por você, por alguém. Como se esta realidade divina estivesse perdida e você fosse capaz de ter um encontro com ela. É como se ela estivesse lá esperando você para esse encontro. Isso parte de um princípio equivocado, ilusório, fantasioso, de que você, como alguém, existe sendo uma entidade separada da vida, separada de Deus, tendo uma vida à parte e com uma certa distância desta realidade divina que está lá, em algum outro lugar, fora deste momento. É assim que o pensamento em nós formula suas crenças. Portanto, aqui está alguém e lá está a vida. Aqui está alguém e lá está Deus. Então nós temos entre este aqui e lá um espaço. Você sabe que entre objetos há um espaço, há uma distância. Ao percorrer a distância,
Isso é algo que ocorre no tempo. Então, há um encontro. Do ponto A ao ponto B, há uma distância. Naturalmente, nós temos a presença do tempo. Entre a sua casa e o seu trabalho, há uma distância e há um tempo. Até sair de casa e chegar ao trabalho, isso leva tempo, porque uma distância, ela tem que ser percorrida. Mas aqui, quando tratamos da vida, não há tal coisa na vida como espaço e tempo, como distância, como lugares, como pessoas, como o eu e o não eu, como a pessoa e Deus. Isso está dentro do imaginário do pensamento. Quando, por exemplo, você fala sobre ontem, o que você tem nessa fala é uma representação de pensamento sobre o que supostamente o pensamento diz que aconteceu. Mas repare que coisa curiosa. Alguma pessoa que viveu aquele momento lá com você, se ela fizer o relato do que aconteceu, será diferente do seu relato. Cada um tem particularmente uma imagem do que aconteceu e uma lembrança do que ocorreu. Então, não estamos lidando com um fato, e sim com uma ideia. O pensamento em nós é uma ideia, não é um fato. É uma imaginação sobre o que ocorreu. Isso é uma ideia. E cada um relata a partir da ideia que tem. O que isso nos mostra? Que estamos lidando com algo subjetivo? Estamos lidando com conceitos, com crenças, com pensamentos, com imaginações? Então, aqui a primeira base é a compreensão de que o pensamento não lida com a verdade, lida com o conceito, com a imagem, com o que ele diz, com o que ele projeta, com o que ele imagina. Quando falamos do amanhã, não estamos falando de um fato, estamos falando de uma imaginação. Aquilo que o pensamento tem a nos dizer é aquilo que o pensamento representa para aquilo que acreditamos ser. Ao ouvirmos o pensamento, o elemento que escuta o pensamento ainda é parte da ideia do próprio pensamento. Repare como isso é delicado, porque nós acreditamos existir como alguém, mas esse alguém é apenas também uma imagem, um quadro mental, uma imaginação de uma entidade presente ouvindo coisas. Coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e que acontecerão. Essa é a ilusão do tempo. Um tempo estabelecido em cada um de nós na ideia de que existimos como alguém, e um tempo estabelecido em nós como o resultado de imagens que o próprio pensamento está construindo. Não existe tal coisa como o passado, o presente e o futuro.
quando o pensamento não está. Assim atrelamos a presença do tempo à presença do pensamento. Portanto, quando falamos de ter um encontro com Deus, estamos falando do tempo e de uma ideia, de uma imagem, de uma imaginação mental. Enquanto que a realidade, quer nós a chamemos de Deus, ou o divino, ou a verdade suprema, ou qualquer nome, sendo real, só é real aqui e agora. Porque aqui e agora não há espaço nem tempo. Então, o que é a realidade deste encontro? É a revelação da vida se mostrando aqui e agora. Mas um detalhe importante: a realidade da vida se mostrando, mas não se mostrando para alguém. É a realidade da vida se revelando nela mesma. Portanto, isso requer uma visão da vida sem o passado, sem o tempo. Algo possível quando você toma ciência deste ser. Isso requer um aprender sobre si mesmo. Portanto, o real encontro com o divino consiste na constatação da vida se revelando aqui e agora, o que requer o aprender sobre nós mesmos, o aprender sobre o autoconhecimento. Então, aprender sobre o autoconhecimento é ter a revelação desta ciência de ser. É isso que estamos com você aqui investigando. Eu me refiro à presença da meditação. Então, o que é meditação? A meditação, o que ela é? É a ciência que revela este ser, que revela Deus, que revela a verdade da Kundalini. Kundalini é esta energia, consciência, presença, realidade. Mas eu volto a dizer, não se trata de palavras, se trata de uma constatação, de uma visão direta, uma constatação sem alguém para constatar. Se trata de uma visão direta, mas sem alguém para esta visão. Porque não há qualquer separação aqui, neste instante, da própria vida, no constatar, no ver, no perceber. Assim, a presença da meditação não é uma técnica para alguém, não é uma prática para alguém. Assim como Kundalini não é a experiência de alguém. Necessariamente é a realidade se revelando quando esse alguém não está mais presente, quando não existe mais esse eu. Não é você tendo um encontro com Deus, não é você tendo o seu despertar espiritual ou o seu despertar divino. É a verdade do despertar sem o eu. É a verdade desta realidade divina
sem a pessoa. É quando a vida aqui se revela como esse espaço de pura presença, de pura ciência da vida. Não há mais o experimentador, o pensador, o observador. Não há mais esse sentido de alguém, esse eu que se separa do outro, esse eu que se separa da vida. Observe que em você existe um fundo. Esse fundo é o pensador, é o experimentador, é a pessoa. Ela não está mais quando a realidade está presente. Então há uma qualidade de sentir, de pensar, de agir, que não se baseia mais no pensamento, que não se baseia mais nesta memória psicológica. O contato com a vida é a vida se revelando, sem alguém presente neste contato. Aqui juntos, a grande constatação é a descoberta de que a única realidade presente é a vida. Portanto, Kundalini, Deus, vida, é a realidade presente, sem qualquer separação, sem qualquer dualidade, sem qualquer movimento desse eu para vir a ser, para obter, para alcançar, para conquistar coisas, ou se livrar de coisas. Então, esse padrão de dualidade não está presente. Quando está presente a verdade deste ser, é quando o olhar para o momento é um olhar sem o passado. Quando não temos mais a ideia de alguém, não temos mais a presença do experimentador e, portanto, do passado. O seu contato com o mundo à sua volta, o seu contato com ele ou ela, o seu contato consigo mesmo, não é o contato em dualidade. Então, aqui a expressão contato, o termo, a palavra contato, colocamos também em um sentido novo. Aqui estamos nos referindo a uma comunhão, a um fluir com o momento presente, o que representa um fluir com a vida, um fluir em si mesmo, sem o sentido desse mim. Esse si mesmo sem o mim é a própria vida, é a própria realidade divina, a única realidade presente. Como não há separação entre você e ele, o marido, ou ela, a esposa, não há divisão. Você não o vê a partir de alguém. O seu olhar é o olhar limpo, claro, lúcido, de uma limpidez extraordinária, tão cristalino, de uma verdade ímpar, que é a verdade de que não há separação entre aquilo que aqui está presente e você em sua natureza real. Então, o seu olhar é o olhar divino, é o sentir divino, é o viver divino. Você nasceu para a felicidade, para a bem-aventurança, para o amor. A realidade da paz,
A verdadeira paz está nesta felicidade, neste amor, nesta liberdade de ser. É o que estamos aqui com você, tomando ciência juntos. Nós temos 2 dias de uma forma online para trabalharmos isso com você, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online que nós temos nos finais de semana. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando alguém diz minha Kundalini despertou, reparem, é o sentido de autoconsciência de alguém que tem uma Kundalini desperta. Isso é uma fraude, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia, isso é uma imaginação. Porque se Kundalini é consciência pura, e consciência